ela disse: no século 21, já usou um elemento da proposta, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios. Pessoal, o que é a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios? É o movimento imigratório para o Brasil do século 21. Ou seja, está havendo aqui a paráfrase do comando da proposta. Ela tirou 1000. Tirou 1000 só por isso? Não. Mas a estratégia que ela utilizou foi a que eu estou pedindo que vocês utilizem. Estou pedindo que vocês grifem o comando, grifem as palavras principais e tentem utilizar algumas dessas palavras, tá, para compor a introdução. Aí ela continua: no entanto, vamos ver o que é a tese. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Ou seja, ela não fez só utilizar o comando, ela disse que as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade. Olha para mim, o comando era movimento imigratório para o Brasil no século 21. Ela não se limitou a dizer que este é um assunto muito discutido, que as pessoas estão vindo muito para o Brasil. Ela disse que essa vinda ao Brasil dessas pessoas é um desafio, tá, para o nosso governo e é um desafio para a nossa sociedade. Desafio como? Precisamos receber bem no plano social. Desafio governamental como? Precisamos ter perspectivas de inclusão desses imigrantes. Então, o que é uma introdução? Comando da proposta, tese, juízo de valor, opinião, ok? É o que tem que ser explicitado por vocês, tá bom? Aí nós vamos ao nosso desenvolvimento. Dá uma olhadinha aí. O que é que seria o desenvolvimento? Seria o argumentar defendendo o meu ponto de vista. E o que é argumentar, Diego? Eles falam muito em argumentar, eu não sei o que é argumentar. Gente, argumentar é você confirmar a sua tese. Argumentar é você tentar defender com exemplos, com ilustrações, tá? Com suas opiniões, o que você propôs na entrada, tá certo? Então eu tenho aqui uma sugestão do que seja repertório ilustrativo. O que é repertório? O guia do participante do Enem exige que o aluno tenha repertório ilustrativo. O que é que vem a ser repertório? Dá uma olhadinha aqui na tela. Repertório ilustrativo são informações históricas, são informações geográficas, são informações científicas, são informações jornalísticas e até literárias. Eu vou ajudar vocês aqui com alguns exemplos. Imagine que nós estejamos falando do papel da mulher na sociedade. Como é que eu entraria numa redação que falasse do papel da mulher na sociedade? Vamos lá, introdução, comando da proposta. Comando da proposta, o papel da mulher na sociedade brasileira. O que seria um comando de proposta? Esse pedido em negrito. O que é que eu devo fazer com ele? Circular as palavras-chave ou então parafraseá-las. Só isso eu tenho que fazer na introdução? Não. Juízo de valor, tese. Vou dar um exemplo oral para vocês. Imagine que eu diga o seguinte, que ao longo dos séculos, o papel da mulher era bastante restrito ao ambiente doméstico. Suas funções, em geral, eram limitadas aos afazeres do lar. A sociedade evoluiu e muitas mulheres passaram a se indignar com essa posição de submissão. Surgiram então os movimentos emancipacionistas, feministas, que tentavam garantir à mulher inclusão social. Modernamente, hoje, principalmente aqui na cultura ocidental, porque no Oriente a mulher ainda é tratada com muito preconceito várias vezes. Hoje, modernamente, na pós-modernidade, as mulheres já têm conquistado plena inserção, principalmente no Ocidente, o que demonstra a importância delas para a sociedade evoluir. O que foi que eu fiz?
falei do papel da mulher na sociedade, mas me utilizei de que argumento? Do argumento histórico. Eu disse que muitas mulheres conseguiram sua inclusão social por meio de movimentos feministas. Eu podia ter citado a Revolução Francesa, da qual muitas mulheres participaram. Eu podia ter citado lutas que ocorreram em vários países, tendo mulheres como centro da discussão. Mostrar para o corretor que eu tenho informações históricas para citar é importante em termos de valorização do meu texto. Por exemplo, imagine que um tema seja de cotas raciais. O que é que eu posso utilizar de informações históricas para compor uma redação de cotas raciais? Eu vou dizer que o Brasil, quando colônia, tá certo? Era bastante excludente em relação a negros afrodescendentes. Eu vou dizer que, mesmo com a abolição da escravatura, em 1888, não houve uma política adequada de inserção desses indivíduos na sociedade. E hoje o Estado brasileiro tenta corrigir essa injustiça histórica com as cotas, e tem recebido muitas contestações e apoios. Então olhe para mim, ter citado a abolição da escravatura, ter citado o Brasil colonial, pode valorizar minha redação, porque eu estou explicitando que estou concluindo o ensino médio com essa habilidade. Eu aprendi história e estou usando na redação. Há vários temas que têm uma conexão com a história. Papel da mulher na sociedade tem um argumento histórico. Cotas raciais tem um argumento histórico. Existem temas que possibilitam que você use isso. O que seriam informações geográficas? Vamos supor que eu esteja falando de um tema ambiental. A redação é sobre meio ambiente. Quais são os principais problemas ambientais? Escassez de água potável, poluição do ar, extinção de espécies animais e vegetais, o grande acúmulo de lixo, principalmente nos grandes centros urbanos. Onde é que eu aprendi isso? Nas aulas de geografia. Posso citar esse tipo de argumento na minha redação, compondo uma redação ambiental? Claro, isso é repertório ilustrativo. Mostrar para o corretor que conhece quais são os principais problemas ambientais. O que é que seria informação científica? O que é que seria informação jornalística? Gente, a gente observou recentemente protestos populares no Brasil. Isso pode ser o tema do Enem. Diego, pode ser o tema. Por que não pode ser o tema? A importância das mobilizações populares para a evolução de um país, para o engrandecimento de uma nação. A importância da juventude nos protestos populares brasileiros, por que não? Então eu teria muitas informações jornalísticas para citar. Qual foi o grande ponto positivo das manifestações, pessoal? O grande ponto positivo foi a demonstração de que nós temos um povo capaz de se organizar e de ir às ruas, que nós temos um povo capaz de contestar, de demonstrar sua insatisfação com aspectos da administração pública, mas nós tivemos um problema, que foram os excessos cometidos tanto por alguns manifestantes, quanto por alguns policiais. De onde é que eu tirei isso? Do jornal, do que eu vi na televisão. Então meu repertório pode ser histórico, meu repertório pode ser geográfico, meu repertório pode ser jornalístico, meu repertório pode ser até literário. O que é um repertório literário? Imagine que eu esteja falando das condições do nosso sistema carcerário, que ele não possibilita a inserção, ele não possibilita a ressocialização. Onde é que eu poderia citar literatura num tema como esse? Existem obras literárias que falam de sistema carcerário. Você tem o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, tá certo? Você tem uma redação sobre seca, e pode citar Vidas Secas, e pode citar o 15 de Raquel de Queiroz. Então, literatura também pode compor o teu argumento redacional. Fica atento ao desenvolvimento. É nele que vão julgar as competências 2 e 3. Vocês conhecem as competências, foram apresentados a elas nas primeiras aulas aqui. Competência 1, atendimento à proposta.
Competência 2, entendimento do tema, tá certo? Competência 1, perdão, norma culta. Desculpe. Competência 2, atendimento à proposta. Competência 3, sua argumentação, o seu repertório ilustrativo. Competência 4, coesão, as junções paragrafais, os elementos que você utiliza para concatenar suas ideias. E competência 5, a sua conclusão. Atenção sobre textos curtos. Eu vi ali, com as corretoras de redação, algumas redações com 15 linhas, 16 linhas. Pessoal, Diego, é porque tem no livrinho que eu posso fazer até uma redação com 7 linhas. Você acha que com 7 linhas você tem condições de tirar acima de 500 pontos? Você tem argumentos suficientes em 7 linhas? Mas Diego, em 15? Gente, olha aqui para mim. Em vestibulares anteriores ao Enem, a gente dava muito a seguinte orientação. Por exemplo, eu preparei demais assim. A UFC tinha um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30. Aí eu dizia para os meus alunos: pessoal, se a UFC pede um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30, nós vamos fazer quantas linhas? 20. Nós vamos fazer o mínimo. Era o que eu dizia. Hoje eu não digo mais isso. Por quê? No modelo anterior de vestibulares, é por isso que o Enem revolucionou. No modelo anterior de vestibulares, como é que você raciocina? Ainda hoje é assim. Por exemplo, em vestibulares particulares, na Unifor, ou nos estaduais, na UES, por exemplo, você parte do princípio que o aluno começa com a nota máxima. Olhe para mim. Aí ele vai errando e perdendo, errando e perdendo, errando e perdendo. O raciocínio é esse. No Enem é o contrário. Eu começo a escrever, eu tenho quanto? 0. Aí minha nota é dada como? Eu vou escrevendo e ganhando, escrevendo e ganhando, escrevendo e ganhando, a partir do momento em que eu vou abastecendo as competências. Esse é o raciocínio. Eu tenho que abastecer competências. Mas eu não consigo abastecer essas competências escrevendo 12 linhas. Vamos tentar escrever textos, pessoal, que tenham 4 parágrafos, que tenham uma introdução bem desenvolvida, que tenham uma conclusão de 5, 6, 7 linhas, que tenha 2 parágrafos de desenvolvimento, um mínimo, uma média aí, pessoal, de umas 25 linhas. Tem gente que escreve até a linha 30. Posso escrever até a linha 30? Claro! Pegue os exemplos no guia do participante de redações que tiraram 1000. Não são redações curtas, são redações alongadas. Quanto mais você escreve, mais argumentos você demonstra. É o exame de conclusão do ensino médio. Essa coisa de escrever pouco para errar pouco é um raciocínio que o Enem vem eliminar. Eu não devo escrever pouco para errar pouco. Gramática, vírgula, gramática é apenas uma das 5 competências. A competência 1 e um pouco da 4, que envolve coesão. Então o peso gramatical é menor do que o peso das ideias. Então não posso ser econômico nas minhas ideias porque eu vou errar pouco. É um raciocínio medíocre, pequeno. Façam redações que tenham 23, 25, 27, 30 linhas, em que vocês explicitem mesmo exemplos, ilustrações, o repertório ilustrativo de vocês. Ok? Repertório é o que está explicitado aí. Informações históricas, informações geográficas, informações científicas, jornalísticas, literárias. O que seria a conclusão? Vamos lá. Em termos quantitativos, a conclusão é o parágrafo que mais vale. Dê uma olhadinha aí para mim. Alguém tirou uma dúvida? Diego, fazer um breve começo sobre como já posso solucionar o problema na introdução é errado? Não. Não é errado, não. Gente, uma das maneiras de introduzir é sugerir na entrada elementos que vão compor a solução. Por exemplo,
O tema de hoje, que vai ser passado no fim da aula, é delinquência juvenil e a possibilidade de redução da maioridade penal. Então vamos supor que eu comece o meu texto assim. No Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, a delinquência juvenil tem crescido bastante, tá? Provocando a desestruturação de muitas famílias, o que gera a possibilidade de reduzir a maioridade penal como perspectiva. Eu não sei se vocês entendem como positiva ou negativa, tanto faz. O tema é polêmico, há vários argumentos bons contra a redução e vários argumentos bons a favor da redução. Isso vocês que vão decidir. Agora, o que pode compor essa introdução é você dizer o seguinte, é você saber dizer o seguinte, o que seria o que você perguntou, em virtude dessa violência crescente envolvendo menores de idade, seria interessante a redução da maioridade penal como forma de reduzir a violência, desde que haja uma reestruturação do sistema carcerário para que ele possibilite a ressocialização adequada aos detentos. Se eu disser isso na introdução, eu posso resgatar na conclusão com mais detalhes. Não tem nenhum problema. Então, se eu antecipar na entrada elementos da saída do texto, eu serei apenas não. É a única forma de introduzir? Não. Existem outras maneiras também. Tá bom? Parágrafo mais importante, tá? Vou abrir um espaçozinho no fim para as dúvidas. Parágrafo mais importante em termos quantitativos é a conclusão. Me dê uma atenção aqui para a conclusão, por favor. Então, o que é a conclusão? Está aí, procedimentos. Cabe o que a quem? Qual é a nossa pergunta? Eu quero que vocês saiam daqui hoje, desse momento de 1 hora e pouco comigo, pelo menos com algumas dicas a respeito de procedimento. Vou voltar aqui para a introdução, tá? Vou voltar aqui para a introdução. Veja que eu pus aí na apresentação de vocês o seguinte. Introdução, como é que eu boto o meu pé no texto? Comando da proposta, palavras-chave, paráfrase. Qual é a perguntinha que eu devo fazer a mim mesmo na introdução? O que eu vou defender? O que eu vou defender? Qual é a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo? O que eu vou defender? Por exemplo, redução da maioridade penal, é bom ou ruim? É mais benéfico ou maléfico à sociedade, em vez de ter uma maioridade de 18 anos, ter de 16? Mas Diego, eu não digo isso, não é lá no final, não. Não. Lá no final você dá soluções para problemas, não é opinião. Opinião é na entrada. Quanto mais rápido você der sua opinião, melhor. Demonstra segurança. Demonstra que você entende o assunto. No fim você vai dar soluções para problemas que tenham sido abordados. Mas a opinião é na entrada. Quanto mais perto da entrada a tua opinião for dada, melhor. Porque o corretor vai entender a tua tese. Para frente. Minha pergunta introdutória foi: o que eu vou defender? Pois eu tenho também minhas perguntas conclusivas. Vou lá para a conclusão. Cabe o que a quem? Na conclusão, quem tem que fazer o quê? Nós vamos concluir o ensino médio, não é isso? Tá bom, vamos concluir o ensino médio. O que vão colocar lá como proposta tem que estar no nível de resolução que um aluno do ensino médio consiga sugerir. Não vão colocar um tema absolutamente técnico que vocês não consigam analisar. Então raciocine comigo. Cabe o que a quem? Existem as colunas que sustentam a sociedade. Quais são as colunas que sustentam a sociedade? Nós vivemos sob a tutela de um Estado, um governo. Vários de vocês usam o governo na conclusão ou não usam? Desse modo, portanto, cabe ao governo fazer isso, aquilo. Vocês dizem, não, isso que mais? Só que não é só o governo que resolve as situações. Eu tenho o governo, mas eu tenho também as famílias. Mas eu tenho também as escolas. Eu tenho também as universidades. Eu tenho também a imprensa. Existem os pilares sociais. Quais são? Me ajude aí, Diego.